juntos, tá? Eu falei da dificuldade que eu tinha de estudar Provérbios em grupo. Provérbios é um dos meus livros favoritos, um dos livros favoritos da Bíblia, né? Sabe que toda a escritura é inspirada por Deus, ela é útil, ela nos capacita para toda boa obra, mas a gente acaba tendo aquelas preferências, né? Por N motivos. Provérbios é um daqueles livros que já perdi as contas, quantas vezes eu li, e porque ele é mais fácil também, essa é a verdade. Ele é mais fácil do que Levítico, do que Apocalipse. Então, geralmente aquilo que é mais fácil, a gente pega ali, entende mais rápido, né? A gente acaba lendo mais mesmo. Mas uma das dificuldades que eu já comentei com os irmãos, que geralmente, na maioria dos capítulos de Provérbios, num único capítulo tem assuntos variados, um monte. Então, se você fosse aprofundar em cada tópico ali, não tem um tema central, mas são vários, uma diversidade muito grande de assuntos num único capítulo. Um banquete. Então, se a gente fosse aprofundar em cada assunto ali dentro de um capítulo, a gente nunca iria avançar. Tá? Então, assim, por isso, a metodologia que eu estava usando aqui com os irmãos é o seguinte: eu li o capítulo e destacava alguma pérola, um versículo que me ensinava, falava comigo, depois eu abria para os irmãos para destacar algum outro versículo, se caso o capítulo chamou atenção, e assim a gente foi avançando. Já aqui nos últimos capítulos, nos primeiros capítulos já é um pouco mais temático. Eu tive lá o capítulo 9, que fala da sabedoria, o 6 ali, o alerta contra o adultério. Agora, no capítulo 31 ele já fica mais temático, ele já é mais centralizado. Tá? Não é só isso que fala, mas o capítulo 31 ele é conhecido pelo louvor à mulher virtuosa. E tem uma divisão aqui no capítulo. Tem aqui conselhos para o rei Lemuel, depois tem ali a divisão na minha Bíblia, o louvor da mulher virtuosa. Mas a divisão foi feita pelos editores, não é uma coisa que está no texto sagrado. Então, eu acredito que as palavras do versículo 10 ao versículo 31, que eu acredito que talvez seja a passagem mais famosa do livro de Provérbios, talvez o capítulo mais famoso, esse versículo 10 ao que da mulher virtuosa, também eu acredito que são palavras da mãe do rei, mãe do rei Lemuel. Porque do versículo 1 ao versículo 9, fala que essas palavras que vão aqui são palavras do rei Lemuel, que pelas notas de rodapé fala que provavelmente não é um rei israelita, né? E essas palavras ele ensinou a sua mãe. E eu acho isso muito bonito. Uma mulher ensinando o seu filho, querendo o que é de melhor para o seu filho, ensinou essas palavras e o Espírito Santo falou: eu quero que isso fique nas minhas escrituras. Né? Se você vê como Deus ele usou pessoas não só de Israel, mas até pessoas, né, de outros povos. Claro que na maior parte dos casos, foram israelitas que foram usados por Deus para revelar as escrituras. E aqui a gente vê o que? Uma mulher sendo usada por Deus. Uma mulher sendo usada por Deus para transmitir algo que durou gerações, e essas palavras estão nos abençoando ainda hoje. Então, eu queria destacar isso, tá? Antes de a gente começar a estudar esse capítulo 31. Então, vamos lá. Como é algo mais temático, assim, eu vou pedir para os irmãos ler. Você pode ler do versículo 1 ao versículo 9, por favor? 31, 1 ao 9, né? Isso. Espera o carro passar ou pode? Pode esperar, irmão, se achar melhor. Vou ler mais alto, vamos tentar. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu peito? Que te direi, ó filho dos meus olhos? Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Claro, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Versículo 5. Para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho
aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das suas fadigas, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Obrigado, irmão. Obrigado pela leitura. Então, tem algumas coisas que Deus me fala, irmãos. Fala o meu coração quando eu estudo esse conselho de uma mãe amorosa. Conselho de uma mãe amorosa. O que eu acho interessante aqui, das palavras dessa serva do Senhor, é o versículo 3. Que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos? Então, assim, o que isso significa para mim? O que Deus fala no meu coração? Ó, quem é pai, quem é mãe, sabe que a gente tem tanta coisa, o mundo é tão complexo, a gente tem tanta coisa para ensinar nossos filhos, e às vezes a gente quer cercar eles de às vezes até sufoca de tanta instrução, né? Mas já viu aqueles videozinhos assim, ó, se eu pudesse dar um conselho, né? Agora eles usam a inteligência artificial, aí coloca lá, um homem de 90 anos dá um conselho, né, antes de falecer. Aí tem esses videozinhos, né? Se eu tivesse 15 anos e alguém tivesse me ensinado isso, nessa vida eu resumiria tudo em uma coisa. Então, quando eu falei isso aqui, ó, tudo que eu poderia falar, eu vou concentrar no que é essencial. Vou me concentrar no que é essencial. Então, quando essa mãe fala assim, o que eu vou te dizer, meu filho? O que eu vou te falar, filho do meu voto? O que eu posso te deixar como herança espiritual para você? Muitas coisas, irmão, mas eu acredito que aqui ela vai focar naquilo que, se Lemuel não errar, sei lá, 50%, 60%, 70% da vitória dele está garantida. Acredito no plano dessa vida. Tá? Então, eu acho que isso serve para a gente também. É um conselho de uma mãe. É interessante que ela fala, filho dos meus votos. Então, aparentemente, essa mãe, talvez, teve dificuldades para dar à luz ao filho. Aparentemente. Tá? E mesmo que não tenha tido dificuldade para dar à luz, ou na verdade, para conceber Lemuel, mesmo que ela não tenha tido dificuldade de conceber Lemuel, aí ela fala que Lemuel foi muito desejado. Teve muita oração para que aquele homem viesse ao mundo. Muita oração. Você é filho dos meus votos. Ou seja, eu busquei a presença do Senhor ao teu respeito. Eu pedi a Deus por você. Eu supliquei a Deus por você. Tá? Nem todo mundo teve essa possibilidade de ter pais que oravam por eles, que o desejavam. Mas se Deus ele permitiu que nós viéssemos a esse mundo, é porque Deus nos desejou e Ele tem um propósito para nossas vidas. Então, eu me lembro de Jefté. Jefté, a Bíblia fala no livro de Juízes que ele era filho de uma meretriz. Tá? Ele foi desprezado pelos irmãos. E ele falou, você não vai herdar com a gente, se afasta. Mas quando a situação ficou crítica, a situação ficou pesada, o problema estava insuportável, as pessoas foram buscar quem para ser juiz de Israel? Jefté, de tantos israelitas. Ou seja, apesar de ele não ter tido uma origem neste mundo vantajosa, o caráter dele se destacou. O temor a Deus que ele tinha se destacou. Ele entendeu que, apesar dos erros humanos, a última palavra é do Senhor. E se Deus permitiu que, apesar dessa desvantagem, ele viesse à vida, ele quis glorificar e honrar a Deus nesta vida. Então, assim, se eu não tive essa possibilidade, ter pais que orassem por mim, me desejassem, me vissem como uma bênção e não como um acidente, eu não vou ficar reproduzindo esse ciclo de destruição ad infinito. Eu vou procurar, né,
por meio da orientação do Senhor, conceder aquilo que o inimigo tentou roubar da minha vida, desde a minha concepção. Tem que orar pelos nossos filhos, sim, clamar pelo futuro deles, orar constantemente pelo seu futuro e, acima de tudo, dar bons conselhos. Os conselhos. Lá no livro de Deuteronômio, a Bíblia fala que a gente tem que inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. No andar, sentar, no levantar, com coerência, não só na palavra, né? Procurar nos esforçar para que palavra e ações estejam juntos. Isso que realmente ensina. Então eu acho interessante aqui já chama, quando ela fala assim, o que eu vou te dizer? Aquela mãe assim, ó, não tenho muito tempo, é como se ela tivesse, não tenho muito tempo, não dá para falar tudo que eu teria que ensinar para você, eu vou focar no essencial. Quando a pessoa fala isso, o conselho é sério, né? Preste atenção, como Jesus falava, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. O primeiro conselho. Claro que a gente pode, de uma certa forma, fazer a transposição por causa das irmãs, para as irmãs meditarem. Mas, geralmente, a gente percebe isso nas sociedades, tanto antigas como modernas, que geralmente isso aqui é um erro que, geralmente, mais os homens tendem a cair. Tá? E é uma coisa que, a primeira coisa que ela foca, ela diz o seguinte: não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Primeiro conselho dela, de tudo que ela poderia falar. Será que era isso que você iria falar para o seu filho? Né? Ela não está falando aqui de casamento. Ela não está falando de uma união instituída por Deus, criada por Deus, para o bem da humanidade. A palavra de Deus, quando Deus ele criou o casamento, foi para o bem do ser humano. Ela não está falando do casamento, um homem que se dedica unicamente à sua esposa, ao seu marido. Ela está falando aqui para que meu filho não seja mulherengo. Não seja mulherengo. Isso destrói vidas. Isso acaba com os reis, né? Destrói os reis. E a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade muito machista assim, tá? Que muitas vezes os homens e infelizmente algumas mulheres, né, induzem aos homens a agirem assim. O bom, o poderoso, aquele que é alguma coisa, ele tem que ter várias. Mas a palavra do Senhor nos ensina que homem de verdade é aquele que se dedica a uma só. Aquele que dá valor ao que é seu. Porque aquele que não valoriza o que é seu, perde. Aquele que não se dedica ao que é seu, perde. Tá? Então, assim, então, é um conselho de uma mulher falando para o filho: filho, não seja mulherengo. Aí a gente entende por que ela vai fazer. Eu entendo que o capítulo todo foi um conselho dessa mãe. Aí eu entendo porque vai vir o ensinamento da mulher virtuosa. Ele está falando assim: ó, não seja mulherengo. Você precisa de uma mulher que você tem que escolher é essa. Olha o que eu quero para você. Olha o padrão que você tem que buscar. Filho, você não é qualquer um. Você é filho dos meus votos. Eu orei por você, eu me dediquei para você. Você não pode entregar sua vida para qualquer uma. Não pode entregar sua vida para qualquer uma. Se for entregar sua vida para alguém, que seja uma mulher assim. A irmã, mas é difícil encontrar uma pessoa perfeitinha assim, né? É difícil encontrar uma mulher com todo esse, né? E pressão também para as irmãs, né? O checklist, mas é assim, irmãos. Dizem, né, que você, para acertar um alvo, você tem que mirar bem acima e jogar a flecha, porque a flecha faz uma curva. Se você mira abaixo, não vai acertar mesmo. Você tem que mirar bem no alto, porque a flecha faz uma curva e aí acerta o alvo, tá? Então, assim, é uma coisa, é um horizonte que as irmãs sempre têm que buscar, por mais que seja difícil. É aquilo que faz a gente se mover, tá bom? E esse aqui tem algum ensinamento para as irmãs também? Claro que isso aqui é mais focado para os meninos. Aqui, pais de homens.
Quando os filhos começarem a namorar, filho, não seja galinha. Filho, não tem essa coisa de ficar, não tem essa coisa de ficar saindo beijando qualquer menina, não. Ó, você tá namorando? Nada de ficar sozinho no quarto, não, tá? Aqui em casa, não. Nada de dormir na casa de namorada, não. Por mais que os pais sejam liberais. Respeitem, trate com pureza. Se você quer, assuma a responsabilidade em casa. Seja homem de verdade. Educação para os pais. Em relação aos homens. Discurso totalmente diferente do que muita gente vê por aí. Ah, meu filho, né? Vai namorada. Isso aí não é o que Cristo tem que ensinar para os filhos, não. Não escolhe qualquer uma, meu filho. Seja mulherengo, não. Tem mulher aí que destrói a vida de homem. E, para as irmãs, olha o ensinamento que eu vejo aqui. Também as irmãs não podem. Uma mocinha não pode entregar a vida para qualquer um. Eu acho que, às vezes, eu estou até. Às vezes eu acho que essa frase que eu falo, talvez você nem tão sabe, mas já acabei falando para a Sofia. Eu falei, filha, eu quero que você se case, mas não quero te jogar para casar de qualquer hora, não. Porque você não foi criado debaixo da ponte, não, tá? Eu e sua mãe se dedicou. Eu não posso falar isso, né? Mas eu acho que ela entende. É hipérbole. Não estou querendo dizer que uma pessoa que mora debaixo da ponte não tenha valor. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: você não foi largada no mundo, não. Teve um pai e uma mãe que lutou por você. Então não entregue sua vida para qualquer um, não. Para qualquer um, não. Se vale a pena, se você perceber que essa pessoa vai te ajudar a ir para o céu, beleza, eu vou dar o apoio, mesmo que você seja jovem. Mas se você vê que é roubada, cai fora. Não estou no desespero para te colocar para fora de casa, não. Tá? Sabe quando os pais. Também a gente não tem, eu, Janeiro, não tem aquela coisa de meus filhos têm que ficar debaixo da minha casa. Não tem isso, não, irmão. Se meus filhos se resolverem mais rápido, né? Tocarem a vida deles, né? Se resolverem, eu e minha esposa vamos ter mais liberdade para curtir a vida, como a Bíblia fala lá, Eclesiastes 9:9. Curtir a vida com a mulher da sua mocidade. Beleza, eu quero que estejam bem. Mas também eu não vou ficar nessa ânsia de ficar assim, meus filhos, sai logo de casa. Eu amo meus filhos, a casa deles, a presença deles me faz bem. Entendeu? Mas assim, não entregue sua vida para qualquer homem. Não entregue sua vida para qualquer homem, para qualquer um. A vida tem valor. Então, os pais também têm que aprender. Nós não somos perfeitos. Usando a linguagem futebolística, eu sou tão aficionado de futebol, mas na Copa parece que eu só estou pensando em futebol, tá? Às vezes tentando fazer gol, damos muito bola fora, mas tentando acertar. Mas a gente tenta ser um padrão, uma referência básica, mínima, para a menina falar, é do meu pai para cima. Entendeu? É do meu pai para cima. Igual ou até melhor. Entendeu? E eu não fico enciumado não, viu, irmãos? Se o meu filho encontrar uma esposa, minha esposa, eu admiro ela, penso na minha vida. Se o meu filho encontrar uma mulher melhor do que minha esposa, em alguns aspectos, eu vou ficar enciumado. Glória a Deus, aleluia. Né? E se minha filha também, o Pedrão aí, for melhor do que eu em muitos aspectos, mais maduro, mais fiel ao Senhor, isso, mano, não, glória a Deus. Minha filha vai estar bem cuidada, some aí a resposta que eu vou curtir com a minha menina. Entendeu? Entendeu? Agora é com você, varão. Né? Mas também eu não vou ficar empurrando minha filha para fora de casa, não. Para levar de fora da minha casa tem que ser homem de verdade, hein? Tá? Então, eu acho que é o conselho que eu vejo aqui. Tá? É o conselho que eu vejo aqui. E outro conselho também, que ela deu. Qual o conselho que eu te dou? O que eu vou dizer para você primeiro? Não seja mulherengo. Não entrega a tua vida para qualquer uma, não. Faz dali lá da vida aí. Não entregue. E o segundo, que também a sociedade não leva muito a sério. Olha aqui. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos,
Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam se esqueçam de sua pobreza, de suas fadigas não se lembrem. A Bíblia não está falando que a gente tem que dar bebida para essas pessoas, não é isso? Ele está usando um hipérbole. Ela está falando assim, ó, isso aí é coisa de gente desesperada. Isso aí é coisa de gente que não tem propósito. Isso aí é coisa de gente que não tem fé. Isso é coisa de gente que não tem esperança em Deus. Em outras palavras, isso é coisa de gente alienada. Não é para você. Você é o filho dos meus votos. Eu não criei você para viver uma vida de vício. Se você viver uma vida de vício, você só vai fazer porcaria. Só vai quebrar a cara. E ainda como rei, vai prejudicar um monte de gente. E o que a gente vê hoje em dia? Tem gente que, para dar uma risada, tem que se dopar, tem que beber. Você vai assistir um jogo de futebol da seleção, quanto comercial lá é induzindo as pessoas à bebida. Mas não mostra, a bebida não mostra as consequências, os comerciais não mostram as consequências. Pessoa que falta no emprego, depois não chega ao sustento em casa. A penúria que a família passa. Um maluco que vai e embriagado, bate o carro e mata um pai de família, às vezes com criança dentro do carro, ou deixa paraplégico. Um homem que espanca sua mulher. E sem contar as outras coisas, né? A pessoa perde a racionalidade e acaba se entregando aí para qualquer uma também. Porque é um combo, tá tudo misturado. Ah, irmão, mas lá Davi deu bebida para Urias, então ele tinha na casa dele. Ah, irmão, mas as filhas de Ló deram para o pai dele. Então tinha na casa dele. Mas você viu a consequência, né? Geralmente isso está descrito em situações onde aconteceu um pecado, destruição. Davi usou a bebida, que estava na casa dele, olha ali, está perto do abismo, para manipular um homem. As filhas usaram a bebida para manipular o seu pai. Não é porque Deus ele não veio salvar pessoas perfeitas. Deus veio salvar pessoas perdidas, no mundo perdido. E mesmo as pessoas boas, nesse mundo perdido, estavam envolvidas no pecado. Deus foi resgatando. Não é porque Deus permitia, tolerou, na antiga aliança, que o homem às vezes casasse com mais de uma mulher, que esse foi o plano de Deus, que é o melhor plano do ser humano. Veja quanto Jacó sofreu lá com aquela disputa entre duas mulheres lá. A ciumeira entre os filhos. A guerra dentro do lar. Não é que Deus está te autorizando ao pecado. Ele está mostrando, olha as consequências do pecado aí. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Aí eu sou forte. Bom, até o mundo fala que é proibido para menor de 18 anos, né? Até o mundo reconhece que tem perigo naquilo. Porque Dolly, por mais que faça mal para a saúde, é liberado para as crianças, né? A Dolly... Ah, irmão, mas Dolly faz mal para a saúde também. Mas né? As consequências destrutivas da bebida alcoólica e outras substâncias são bem piores. Se até o mundo fala que é proibir para menor de 18 anos, eu já ia para meu alerta, é proibir para... a pessoa que é sensata já devia ver como um alerta que isso aí também é proibido para adulto sensato. É que nem filme proibir para menor de 18 anos. Não entenda que adulto de verdade deveria fugir daquele filme. Se criança não vai fazer bem para adulto também. Tá? Lei no Rio teve uma época que eu achei que foi legal isso, e era para ser pior ainda. Se a pessoa dirigindo estivesse lá no bafômetro lá e mostrasse que ele tinha bebido, o cara ia perder a carteira e eu acho que era 1.000 e cacetada de multa. Se é uma vida que você pode tirar porque você bebeu e pegou no volante, não era para ser 1.000 não, era para ser uns 20 mil reais, uma cacetada assim, para doer o resto da vida mesmo. A pessoa, porque é uma vida que está em jogo. Ah, irmãos, só quando for dirigir, e aí dirigir sua vida. Só quando eu não dirijo, quando eu for pegar no carro, eu não bebo. Mas a gente dirige a nossa vida constantemente. A Bíblia tem seus alertas, está aqui. Servo de Deus não tem que ser alienado. Servo de Deus não tem que ser desesperado, sem esperança, sem propósito. Servo de Deus sofre. Servo de Deus, às vezes, se entristece.
Passa por um momento de perplexidade, mas não foge da batalha. Levanta a cabeça em Deus, o Espírito Santo levanta e ele continua lutando com sensatez. Com sensatez. Os vencedores não são aqueles que não sofrem. Eu digo que os vencedores são aqueles que mais sofrem, mas não deixam o sofrimento os derrotar. Então não adianta fugir da dor por meio de bebida, de fuga no pecado. É o conselho da mãe. Então eu já fico esperto. E que vocês devem também ficar, todos nós. Somente os homens, mas também, claro, as mulheres. Foge de ser mulherengo e dos mulherengos, as irmãs também, dos mulherengos. E tem homem que não dá uma palavra de carinho para sua esposa, tem homem que não dá atenção para sua esposa, mas quando chega para conversar com a esposa de outros, ou com mulher de fora, é todo cheio de... O que é isso aí? Mulherengo. Vamos parar de ser bobo. A gente não pode ser mulherengo e as mulheres também não podem ser tolas. Não seja mulherengo. Foge desse tipo de pessoa. Foge desse tipo de pessoa. E foge de vício. Foge de vício. Aí a pessoa assim, a pessoa se converteu, se batizou, começa a prosperar, né? Milagre. Eu acredito em milagres, irmão. Mas o milagre que vem da parte do Senhor. Né? A parte do Senhor, o poder do Senhor. Milagre sim, mas qual é o milagre que aconteceu? Aquele dinheiro que ia lá para o dono do bar, comprava 2, 3, 4 casas lá, porque tinha escravizados ali explorados, agora está indo para aquele lá que era escravizado. Não sei quanto ganha, não sei quanto as pessoas gastam por mês com bebida. R$100? No final do ano, 1.200. Entendeu? 1.200 da conta. R$200? 2.400. 100? Aí vai ficando difícil a conta, né, irmão? Só perde matemática. Tá bom? Tá bom. Vai sendo para abençoar a vida da pessoa. Tá bom? Até aqui alguma pergunta ou comentário, irmãos? Desse trecho? Porque o tom também é interessante, porque ele está se baseando no que ele fala da Levítico, né? Aí deve ser então cuidado com ele. Estava tirando o raciocínio daqueles homens que eles estavam falando. Qual é a diferença entre o santo e o profano, o impuro? E eu acho interessante que quando os reis eles seguiram esse conselho, eles praticamente pegaram um lugar que é difícil de observar eles fazendo, que é o de julgar. Salomão tinha um próprio palácio para ajudar as causas do povo e ajudar as pessoas a dar bons conselhos, de falar. E Ezequias também. Ezequias é um pouco diferente. Ele tomava a frente, tem até oração que ele faz, igual o Salomão da mesma forma. Então a gente pensa nisso, que às vezes a gente não está nesse contexto, vivendo assim, dando bons conselhos, dirigindo bem, porque a gente não está se deixando ser guiado pelo Espírito. Então, automaticamente, a gente fica pensando, isso não é para mim, eu não ganhei esse dom. Não é que não ganhou esse dom, você não está deixando de viver para esse dom. Nós somos criados para isso, para passar uns para os outros essa diferença da importância de viver do bom, do agradável. Só como a gente não se deixa viver isso, a gente pode passar para outros. Porque logo, quando a gente não faz uma coisa que é boa, os outros sempre olham e falam, puxa, não dá para perguntar para eles nesse momento, né? Não é que eles não querem perguntar. Eles vão perguntar para aquele que não se deixa ser guiado. Exato. Não é por maldade, é porque os irmãos olham para a gente. É sabedoria, né? Sabedoria não procurar a gente assim, né? Não é porque os irmãos não gostam da gente, ou porque eles acham que a gente não tem dom. É porque você está vendo que o outro está fazendo bem. Puxa, não, nesse ponto eu quero perguntar sobre isso. Mas acho que todos podem fazer isso, deixando guiar pelo Espírito. Porque os reis mostraram isso. Eles não eram sacerdotes, que deviam guiar, falar da palavra, mas eles eram tão bem que o povo começou a ir até eles também. Exato. Pelo nome que eu posso fazer Salomão, o que eu posso fazer Ezequias, Josias, quem já vai fazer? Então a gente pensar nesses conselhos, com certeza, se Salomão caiu e não pôde escrever isso, o Senhor pegou de outra mulher, pensou nisso e viu o exemplo. Salomão fez dele e colocou aí. Acho que é interessante a gente pensar nisso. A gente tem que fazer também essa diferença. Tanto que ele fala, nós somos sacerdotes agora. Tem a diferença entre o santo e o profano. Puro e impuro. É verdade. Ótimo comentário, irmão. Bem destacado. Tem até aquela passagem de Neemias.
foi Neemias ou foi Esdras, que chegou até, ficou desesperado mesmo, foi Neemias, e Esdras também. Tanto o Esdras jejuou, Neemias chegou até a arrancar a barba das pessoas com raiva, porque os caras começaram a se envolver com mulher. Aí ele falou assim, ó, você viu o que aconteceu com a gente? É o desespero da pessoa que sofreu um trauma. Foi levado como escravo. Ele falou, Salomão foi chamado amado por Deus. Chamado de amado por Deus. E porque ele se envolveu com mulher, olha o que aconteceu com o nosso povo. Vocês acham que não vai acontecer nada com a gente? Se o amado de Deus, Deus não mimou, mas soltou o castigo, você acha que ele não vai deixar de castigar a gente? Se arrependam disso. Vocês não aprenderam ainda com a lição? Então, a gente vê, né, quando, por exemplo, Davi, um homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus, quando vacilou, errou feio. Então, assim, a Bíblia não falou nada disso de mim. Então, se aconteceu isso com um homem segundo o coração de Deus, por que eu vou ficar abrindo a guarda? Por que eu vou ficar andando perto dos abismos? Né? Eu tenho que aprender com os erros para não repeti-los. Irmão? Você falou interessante da mãe, né? Mãe tem um peso muito importante. Eu acho que mãe, como é que fala? Mãe tem o olhar fitness, né? O filho chega e vai visitar a mim, nossa, como você tá magro e tal. Mãe sempre percebe, tem uma percepção mais apurada, né? Quando você falou de mãe, assim, tem outras mães na vida, né? Aí tá lembrando dos filhos do trovão, né? Eles rebelou Tiago e João. A mãe deles foi até Jesus Cristo, olha, no teu reino, deixa que um sente do lado, outro do outro e tal. Né? A preocupação e o amor dela. Né? Eu entendo esse texto todo de Tiago e João aqui, é que depois que eles reúnem os discípulos, os apóstolos ali, e ele explica. Né? Olha, o maior, para o meu lado, eu não posso decidir isso, mas o maior é ele serve e tal. Né? Então, a mãe sendo humana, tendo esse amor gigante, dando bons conselhos, até registrado aqui na Bíblia. Mas quando ainda assim, por ser humano, né, falhar, Deus mostra a sua misericórdia e aquele ensinamento que ela estava dando, ele corrige, coloca como tem que ser. Né? É claro que a mãe amava os filhos. Né? Sei lá, se ela chegou para Jesus e falou assim, eu conheço esses meninos, esse que era um, tal, eu sei que estão bons. Ela tentou fazer aquilo que ela achava que era o melhor, né? Exatamente. Né? Isso que coloca livre. Né? O que é melhor, né? Então, mesmo com toda essa ajuda desse mundo, a palavra final vem de Deus para a nossa sequência de vida, para a nossa obediência fiel a Ele. Exato. Obrigado, irmão. Mais algum comentário? Então, agradeço a paciência de vocês, irmãos. Se Deus permitir, na próxima oportunidade que Deus me der aqui junto com os irmãos, eu tento concluir o livro de Provérbios, tá bom? Vamos nos preparar para o culto.